Olá, bem-vindos ao nosso canal e hoje iremos estudar sobre alguns tópicos do batismo de Jesus. Vamos ao conteúdo. Jesus é superior a João Batista. Ao contrário de Lucas, Mateus destaca o evento significativo do batismo de Jesus, dando especial atenção ao fato de que, ao solicitar o batismo a João Batista, este mostrou-se hesitante em realizar o ato. O Evangelho de Mateus não apenas busca transmitir a cristologia, mas também procura afirmar a identidade de Jesus em relação a João Batista. É crucial lembrar que a audiência de Mateus tinha uma orientação judaica e talvez estivesse se indagando: como Jesus pode ser considerado maior do que João Batista se foi ele quem o batizou? Note que a seita de João Batista persistiu por muito tempo após a passagem de ambos, como evidenciado em Atos 19:1-4. Conforme Mateus, Jesus é, de fato, superior a João Batista. Inclusive João reconheceu a grandeza de Jesus e relutou em atender ao pedido do Messias. Por que Jesus se submeteu ao batismo? Existem várias maneiras de abordar essa questão. Segundo Lucas, era necessário para que Jesus recebesse o poder do Espírito Santo e cumprisse sua missão como Messias. Em Mateus, Jesus afirmou: assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele precisava de purificação de pecados? Não, pois o Novo Testamento destaca que a compreensão inicial dos primeiros cristãos acerca de sacrifício exigia uma oferta imaculada e sem pecado, à semelhança dos sacrifícios judaicos. Jesus é apresentado como o Cordeiro Imaculado de Deus e o sacrifício pascal. Paulo também compreendia que Jesus não tinha pecados, portanto, a purificação de pecados não é o ponto de discussão para Jesus. O tema recorrente de Mateus, o cumprimento, reforça a resposta: para cumprir toda a justiça. A justiça, para Mateus, não se resume simplesmente em obedecer a normas e regulamentos. Embora Jesus não ignore a ética de Deus, ele a aprofunda. Contudo, a verdadeira justiça está enraizada em um relacionamento com Deus, implícito em seu perdão misericordioso, e em um receptor arrependido que deseja seguir a justiça de Deus, não em sua própria compreensão. Uma chave para cumprir a justiça de Deus é mostrar misericórdia quando não é merecida. Note que o pai terreno de Jesus, sendo um homem justo, não quis expor Maria à vergonha pública quando ela se encontrou grávida. Essa identificação misericordiosa com os necessitados de misericórdia, combinada com um respeito ativo pela vontade de Deus, é uma característica da justiça de Jesus conforme apresentada por Mateus. No batismo, Jesus se identificou com aqueles que necessitam de perdão, os quais, estritamente pela letra da lei, mereceriam um julgamento severo. Ele se associou tanto a eles que entrou nas águas sujas do seu batismo e permaneceu com eles, embora ele permanecesse pessoalmente imaculado. Jesus cumpriu essa justiça surpreendente em obediência ao Pai. O batismo serve como catalisador que aplica em nós a justiça misericordiosa de Deus, até os efeitos da cruz de Jesus e sua ressurreição que concede vida. Os cristãos se unem a Jesus no batismo, é lá que ele os encontra na água. 3 eventos significativos ocorreram neste episódio: os céus se abriram, o Espírito Santo desceu, e uma voz do céu proclamou que Jesus é o Filho de Deus. Cada um desses fatos reveladores merece nossa atenção. Os céus foram rasgados. A palavra rasgados expressa a ideia de revelação. A experiência de Jesus evoca a chamada do profeta Ezequiel, que estava à beira do rio Quebar quando os céus se abriram. Ele teve visões de Deus, e o Espírito de Deus entrou nele. A pomba desceu. A associação do Espírito Santo com uma pomba era rara nas escrituras hebraicas e judaicas até a época de Jesus. O símbolo da pomba tornou-se uma imagem frequente no cristianismo. O Espírito Santo capacitou os profetas do Antigo Testamento, e as profecias sobre o Messias previam uma dotação especial do Espírito. Dessa forma, Jesus recebe uma unção e capacitação especiais do Espírito Santo para proclamar a mensagem de Deus e realizar maravilhas. A vinda do Espírito sobre ele é um sinal de que ele é o Messias, o Cristo, literalmente, ungido. Isso não implica que seja a primeira vez que Jesus experimentou o poder do Espírito. Ele foi concebido pelo Espírito Santo e,
evidentemente, foi guiado pelo Espírito ao ministrar no templo quando era criança. Também não sugere que Jesus tenha sido adotado pelo Espírito no batismo e, nesse momento, tenha se tornado Messias, pois ele já era o Filho de Deus. A voz do céu proclamou: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. Em Marcos 1,11 lemos: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em Lucas 3,22. Tu és meu Filho amado, em ti me tenho comprazido. ênfases minhas. Essa mensagem ecoa duas passagens do Antigo Testamento. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmos 2,7. E eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Isaías 42:1. O Salmo 2 descreve a entronização do rei Davi. No Antigo Oriente Próximo, quando um rei assumia o trono, era considerado filho do Deus nacional, e assim o poder da deidade era investido nele. Em sua coroação, ele era tido como gerado do Deus. Israel também via seu rei investido com o poder de Javé, o Deus deles. A segunda parte da declaração da voz do céu fazendo alusão a Isaías 42:1, Meu servo filho, meu eleito amado, em quem minha alma se deleita. As palavras servo, criança e filho, todas traduções do termo grego pais, assumem um sentido messiânico em Isaías. Amado era utilizado como título messiânico nos círculos cristãos. A tradução do termo grego ho agapetos, o amado, pela expressão a quem eu amo, embora possível, não interpreta a expressão como título messiânico. A palavra agapetos às vezes refere-se a um único filho ou filha. A combinação de um salmo de entronização de Davi, que identifica o rei como filho de Deus, e o uso do título amado, com quem Deus se compraz, juntamente com a descida do Espírito Santo, revela aos leitores de Mateus que Jesus é o filho messiânico de Davi, o Filho de Deus capacitado pelo Espírito Santo para inaugurar o reinado de Deus e proclamar suas palavras. O uso de Mateus de este é o meu filho em vez de tu és o meu filho amado levanta uma questão. Jesus foi o único que ouviu a voz, ou João Batista ou as pessoas também a ouviram? Não podemos ter certeza. Se a leitura este for original, então muitas pessoas a teriam ouvido, e a ideia de que Jesus era o Messias teria se espalhado. Contudo, tal não foi o caso na primeira parte do seu ministério. De fato, durante algum tempo Jesus considerou essa informação como confidencial. É possível que a voz tenha dito este, e os presentes a ouviram. Para Jesus, isso teria o significado de tu, visto que se referia a ele diretamente. Se a voz se dirigisse a Jesus como tu e houvesse espectadores que a ouvissem, então eles teriam sido testemunhas da declaração sobre Jesus. Muito obrigado por assistir e não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar e comentar. Te vejo no próximo vídeo.